Olá, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação da cirurgia realizada no domingo. Hoje mais cedo foi divulgado mais um boletim médico. Vamos a São Paulo para saber os detalhes com Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil. O último boletim médico divulgado pelo Vila Nova Star, o hospital que fica aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da República tem um quadro clínico sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Agora pela manhã, o cirurgião chefe do hospital que cuida do presidente da República conversou informalmente com os jornalistas para esclarecer alguns pontos deste quadro clínico e informou que um raio-x realizado pela manhã de hoje revelou a presença de ar, tanto no intestino grosso quanto no estômago de Jair Bolsonaro. E que isso caracterizou um quadro de distensão do abdômen e uma adinamia intestinal. Isso significa que, momentaneamente, o intestino grosso do presidente parou de funcionar em virtude da cirurgia a qual ele se submeteu. Dr. Macedo explicou que isso é considerado normal em cirurgias de médio porte, como uma espécie de mecanismo de defesa do organismo. Hoje pela manhã, no entanto, o intestino do presidente já funcionou melhor e isso é considerado um bom sinal por parte da equipe médica. Segundo o cirurgião, não se trata de uma complicação, mas sim de uma consequência da operação. Jair Bolsonaro já apresentou o mesmo quadro nas duas cirurgias anteriores às quais ele se submeteu, em setembro do ano passado e em janeiro deste ano. Por isso foi introduzida uma sonda nasogástrica que passa pelo nariz, vai até o estômago, justamente para eliminar esses gases. E a alimentação passou a ser feita por via endovenosa, ou seja, por meio de soro. Os exames laboratoriais apresentam um quadro estável, ou seja, não há nenhum sinal de infecção e o quadro cardiológico é considerado perfeito pela equipe médica que atende o presidente Jair Bolsonaro aqui no Vila Nova Star. O presidente segue fazendo caminhadas pelos corredores do hospital, o que é considerado um exercício fundamental para a retomada das atividades intestinais e também recebe medidas preventivas de trombose profunda, ou seja, a introdução de medicamentos anticoagulantes e o uso de meias elásticas. As visitas continuam restritas. A presidência da República, que foi passada interinamente para o vice-presidente general Hamilton Mourão até amanhã, pode ser retomada ainda essa semana, de acordo com informações da presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso também depende de uma avaliação clínica e não há nenhuma informação confirmada neste momento sobre este assunto. Voltamos com você, Lilian. Obrigada pelas informações, Ricardo. E hoje à tarde, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinaram acordo de cooperação para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. A parceria também pretende promover o intercâmbio de informação nas áreas de interesse comum. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro segue internado e se recupera bem da cirurgia no abdômen. Mais dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Governo libera 100 milhões de reais para o programa de habitação popular. E veja também, aumenta a projeção do PIB para este ano. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Ele passa bem e a recuperação está como previsto.
Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico divulgado agora há pouco pelo Hospital Vila Nova Star, aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da República permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Nas últimas 12 horas, o quadro clínico do presidente da República evoluiu para uma lentificação, ou seja, uma diminuição da velocidade dos movimentos intestinais. E ele apresenta distensão do abdômen. O presidente da República recebeu uma sonda nasogástrica e foi introduzida a alimentação via parenteral, ou seja, por soro. Os exames laboratoriais, segundo o último boletim médico, encontram-se estáveis e a reintrodução de alimentação por via oral seguirá sendo avaliada diariamente pela equipe médica e reintroduzida no momento oportuno. O boletim diz ainda que Jair Bolsonaro segue fazendo os exercícios de fisioterapia motora e caminhadas pelo corredor do hospital. Ele segue o protocolo internacional de prevenção de trombose venosa profunda, principalmente com o uso de meias elásticas e também o uso de medicação anticoagulante. As visitas seguem restritas. Segundo informações passadas pelo porta-voz da presidência da República, mesmo internado, Jair Bolsonaro pode retomar a presidência, que foi passada até a próxima quinta-feira para o vice-presidente, de maneira interina, general Hamilton Mourão. O hospital preparou aqui uma estrutura para que o presidente possa fazer despachos. O presidente Jair Bolsonaro não deve passar por nenhum outro local assim que tiver alta. Ele sai do hospital diretamente para Brasília, mas isso depende, obviamente, da evolução do paciente e depende também da avaliação da equipe médica. Segundo o hospital, a liberação do paciente irá acontecer apenas quando Jair Bolsonaro tiver condições de realizar esta viagem. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo, direto de São Paulo. O governo federal aumentou a projeção da economia deste ano e acredita que a partir de setembro os indicadores para o país vão melhorar. Em 2019, a previsão do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, passou de 0,81% para quase 0,85%. A expectativa sobre a inflação também mudou. Em maio, o governo federal estimava que a inflação chegaria a 4,1% neste ano. Agora, a projeção é que o ano termine com inflação de 3,6%. Setembro começa um período de crescimento, de indicadores mais consistentes no que se refere ao crescimento econômico. Para o governo federal, uma das razões para a melhora no crescimento econômico é o início da liberação dos recursos de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que devem aumentar o consumo e reduzir o endividamento. Uma vez transferindo esses 40 bilhões para os trabalhadores, eles irão usar onde esse recurso é mais eficiente. E uma vez você usando o recurso onde ele é mais eficiente, isso gera um certo aumento, tanto na produção como na produtividade. A copeira Jocélia é uma das beneficiadas com a medida. Ela vai fazer o saque de R$500 do FGTS no início de outubro e já sabe o que fazer com o dinheiro. Vai ser muito bom, vai vir na hora que eu mais preciso. E eu estou precisando assim para comprar um fogãozinho, né? Inteirar e comprar meu fogão. Um novo recorde da safra de grãos. Este ano, o país deve colher mais de 240 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque aí para o milho, né, que segundo a safra aí foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma
uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, principalmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa, e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. A gente mostra como a gente tem sido produtivo, né, produzindo mais por hectare, né? Então acho que os dados aqui ficam bem nítidos, como que a pressão ambiental da atividade agrícola de fato no Brasil não é relevante. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de 100 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Priscila Terezo tem os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Isso mesmo, Renata, bom dia. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida recebeu nesta terça-feira recursos da ordem de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será empregado na regularização de pagamentos de obras em execução na faixa 1 do programa, que beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Ao todo, são 234 mil unidades em andamento em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Regional também autorizou novos financiamentos para as faixas 1, 5 e 2, com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Só nesse ano, a União já fez repasses de 3 bilhões e 270 milhões de reais, a maior quantia para a faixa de renda mais pobre. E o número de unidades habitacionais entregues de janeiro até agora passa de 242 mil, ou seja, mais de 1.500 casas por dia. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a nova Previdência segue em discussão no Senado Federal. Segundo cálculos revistos pelo governo, se a proposta for aprovada como está, a economia será de 876 bilhões de reais. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata, bom dia a todos. O texto da nova Previdência passa hoje pela segunda sessão de debate no plenário do Senado. Ao todo serão 5 sessões como esta, até que o texto esteja pronto para ser votado em primeiro turno, o que deve acontecer a partir aí da quarta-feira da semana que vem. Ontem, no primeiro debate, os senadores discutiram o tema com pesquisadores, economistas, ex-ministros, empresários e também com autoridades do Poder Executivo. Entre eles, o secretário especial de Trabalho e Previdência, o Rogério Marinho. E ele disse que o governo projeta uma economia de 876 bilhões de reais em 10 anos, já com as modificações feitas na CCJ. Antes do texto chegar ao Senado, porém, a economia estimada era de 933 bilhões de reais. E a nova Previdência ainda vai passar por uma votação em segundo turno, que deve acontecer na primeira semana de outubro. E se aprovada, ela será promulgada, se rejeitada, arquivada. Agora, se o texto sofrer modificações no Senado, ele volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações ao vivo. Um sofrimento silencioso que pode levar pessoas a tirarem a própria vida. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E este mês é dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo. Um drama que afeta todas as classes sociais e, por onde passa, deixa entre as vítimas também quem está ao redor do doente. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um seminário discutiu o tema na Câmara dos Deputados. Médico por formação, o ministro da Cidadania destacou que há tratamento para os transtornos mentais que levam ao suicídio e é preciso levar a informação a todos. Nós estamos aqui tentando equacionar um drama silencioso e que não é visto, que não é falado. E as pessoas estão cada vez aumentando mais o número de suicídios, de automutilação, de tentativa de suicídio. Durante todo o mês de setembro, governo e sociedade debatem medidas para prevenir o suicídio. Como parte das atividades do Setembro Amarelo, o governo federal publicou mais um vídeo da campanha Acolha a Vida, lançada este ano para abordar o tema no país. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos destacou os índices de suicídio e automutilação entre crianças, adolescentes e jovens.
não é frescura. Eles não estão se cortando porque é frescura e querem se paralisar. Eles estão em sofrimento e a gente vai ter que acolher. A palavra de ordem é acolha a vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. E para cada suicídio consumado, há outras 20 tentativas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 17% das pessoas já pensaram seriamente em pôr fim à vida. E a cada 45 minutos, uma pessoa morre no país por suicídio. Os transtornos de saúde mental serão o principal agravo que levarão as pessoas às unidades de saúde durante todo o século XXI no mundo. O Brasil não é uma ilha, nós não seremos diferentes. Eu acredito que o SUS tem dado respostas, tem números expressivos também de amortecimento desse impacto, mas acredito que a gente pode e deve avançar mais. Olha, quase 900 novas ambulâncias vão reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergencial, o SAMU, em 672 municípios. Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu 200 milhões de reais na compra das unidades. O serviço é prestado 24 horas por dia em mais de 3.600 cidades brasileiras. Para acionar o SAMU, basta fazer a ligação gratuita para o número 192. O novo caça Gripen, encomendado pela Força Aérea Brasileira, foi entregue ao ministro da Defesa em uma solenidade na Suécia. O jato 4100 é o primeiro de um lote de 36 unidades que será recebido pelo governo brasileiro até 2026. O contrato, no valor de cerca de 17 bilhões de reais, inclui, além de aeronaves, toda a transferência de tecnologia e a adequação industrial. Nos próximos anos, o caça Gripen passa por testes de voo que vão comprovar a capacidade em missões de combate. O evento de entrega do caça teve a presença de representantes dos dois governos e executivos das empresas envolvidas. Na Suécia, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o Brasil não está simplesmente adquirindo um produto, e sim adaptando as necessidades da Força Aérea para atender ações ligadas à soberania e defesa. É um modelo que tem características nossas que nós colocamos, inclusive com isso os suecos também evoluíram o modelo deles, né? Um modelo para 2 pilotos, né? Esse modelo F, né? Que vai o piloto e o bombardeiro. Então é um grande avanço para a nossa Força Aérea. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima quarta-feira e até amanhã.